Como vão, meus amigos da Máquina de Mistérios? Hoje eu vou falar de um caso que aconteceu no começo da noite de 30 de agosto de 1970. O nosso protagonista é Almiro Martins de Freitas. Ele, na ocasião, era o guarda vigilante da represa do Funil, que fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O Almiro, ele foi membro da divisão de instrução de voo da aeronáutica. Ficou por ali durante 3 anos. Foi de 1956 a 1959. Aí ele se casou e, para sustentar a sua família, foi obrigado a abandonar os estudos e arrumou um emprego na represa do Funil já havia 4 meses. Mas antes de continuar essa história, eu já vou pedindo para você deixar um joinha, e se você gosta dos vídeos da Máquina de Mistério, você pode estar se inscrevendo no canal e toda semana você vai receber um vídeo novo ou alguma informação das nossas lives. Então, vamos para a nossa história? Vem, vinheta! Almiro iniciou o seu turno no começo da noite de 30 de agosto de 1970, juntamente com 10 colegas que ficaram em suas respectivas posições. Como sempre, o que o Almiro fazia? Ele chegava e, após ao render o seu colega, ele ia inspecionar os outros pontos que compreendiam a sua área. E caminhando, ele foi até o Rio Paraíba, seguindo depois até os transformadores e de lá seguiu até a encosta do barranco, ao lado da estrada que conduz à crista da barragem, que fica ali a 10 metros acima do nível da subestação. Ao terminar essa primeira ronda, ele retornou à subestação e ligou para a casa de força e se identificou. Devido ao frio e ao horário, pois já eram 21h36 da noite, ele resolveu tomar um café ali mesmo. Após isso, acendeu um cigarro e inspecionou os transformadores e retornou à subestação. Tomou mais um café e acendeu outro cigarro, terminando de fumá-lo do lado de fora, perto da janela. Passou por trás da subestação, num caminho entre ela e a barraca onde eles guardavam os uniformes e as ferramentas. Chegando lá nesse local, ele ouviu alguns estouros, alguns estrondos que vinham dos transformadores. E também ele conseguiu ver algumas faíscas que caíam desses transformadores. Mas como o caso era corriqueiro, ele não deu muita atenção, porque já tinha visto aquilo algumas vezes. E seguiu, olhou dentro da barraca, verificou se estava tudo em ordem, e seguiu com sua ronda para o Rio Paraíba e depois foi para a estrada, olhando na direção da casa de força. Foi quando escutou um estouro diferente daqueles que normalmente vinham dos transformadores. Devido à estranheza do fato, ele verificou com o olhar a casa de força, a crista da barragem, a estrada do Paiol, e nada de anormal ele havia notado até então. Ao olhar novamente para a crista da barragem, ele observou uma fileira de luzes de cores diferentes e uma distância de 60 metros. Essas luzes piscavam de maneira uniforme, todas horas mais fortes e horas mais fracas. O guarda então
resolveu aproximar-se um pouco mais, passando a barraca e o prédio da subestação. Ele caminhou em direção às luzes, olhando fixamente para elas. E, ao se aproximar, ele observou que elas pertenciam a um objeto sólido que pairava em cima do barranco. Temendo algum tipo de sabotagem no dique por partes subversivas, pois na época era o regime militar, ele resolveu enfrentar o que quer que fosse e foi rastejando até chegar bem próximo ao objeto. Com isso, pôde perceber alguns detalhes desse objeto, que relatou depois do ocorrido. Ele disse que o objeto tinha 15 vigias retangulares, de aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 centímetros de altura. Almiro chegou a aproximadamente 5 metros de distância do objeto, sacou sua arma e deu o primeiro tiro. Ele não ouviu o ricochete da bala, porém as luzes do objeto aceleraram a oscilação e tornaram-se muito mais intensas. Logo depois, ele disparou um segundo tiro. Porém, observou que as luzes aumentaram a sua intensidade. Além da variação luminosa, o objeto emitiu um ruído intenso e ensurdecedor. Quando Almiro ia atirar pela terceira vez, do lado esquerdo do aparelho saiu um facho de luz que era tão intenso que Almiro teve que fechar os olhos para se proteger da intensidade da luz. Imediatamente ele sentiu o seu corpo todo ficar paralisado. Aos poucos, aquela paralisação foi passando e ele voltou a mexer a cabeça, os braços, as pernas e, por fim, abriu os olhos e percebeu que não estava enxergando nada. Considerando sua localização, ele achou melhor não sair caminhando, pois ele poderia cair nos transformadores ou até mesmo no Rio Paraíba. Então, ele começou a gritar por socorro. Pouco depois, apareceu um carro com os guardas da represa que o levaram com uma certa dificuldade. Almiro foi levado para a cidade de Itatiaia e Resende, em busca de um médico para atendê-lo. Como não foi encontrado nenhum especialista de plantão, os guardas o levaram de volta para a sede da represa. No dia seguinte, foi levado de volta para a cidade em busca de um tratamento com um especialista, pois ainda sentia os efeitos de cegueira, problema de audição. No dia 1º de setembro, foi levado para o Rio de Janeiro, onde primeiramente prestou depoimento no SESV, que era o Serviço Especial de Segurança e Vigilância. E lá ele foi almoçar com bastante dificuldade, pois ainda estava cego e não sentia gosto, não sentia sabor da alimentação e também não tinha o olfato, estava prejudicado. E ao andar ele sentia um certo desequilíbrio. Mais tarde ele prestou um depoimento no Ministério da Aeronáutica e depois, por telefone, também deu um depoimento para o comando da 4ª Zona Aérea em São Paulo, para o Cione, e logo após foi atendido no Hospital da Cruz Vermelha, onde lá o doutor Sampaio, oftalmologista, cuidou dele. Esse médico informou que não havia nada de anormal com os olhos de Almiro, que aparentava ser apenas uma irritação, uma conjuntivite. No dia 2 de setembro, uma junta médica atendeu-o e verificou que ele estava com 120 batidas cardíacas por minuto. Após 15 dias do avistamento, Almiro recuperou totalmente sua visão
e perdeu 15 quilos, que veio a recuperar ao longo dos meses. Aquele avistamento prejudicou muito sua carreira e sua situação financeira.